Oi, gato. Tem alguma coisa que eu posso te oferecer? Salve, galera, já fiz então a minha sessão de estudos, já fiz a minha leitura do dia, toda manhã eu faço essa leitura. Na verdade, esse é um formato de rotina aí pela manhã que eu tô adaptando. Eu gostei de fazer desse jeito que eu fiz hoje, então eu já levanto e logo em seguida eu tomo um café, já vou direto fazer a leitura e o estudo. E agora, que é o que eu vou fazer o café da manhã. Daqui a pouco eu vou correr com a minha namorada, vou mostrar um pouquinho aqui também. Depois do almoço, no período da tarde, eu vou até o aeroclube, que eu preciso estudar. Amanhã tem um voo pela manhã, então saindo desse voo é bom que eu esteja preparado, e fazer o voo mental, estudar dentro do avião sempre me ajuda, e é por isso que eu vou para lá. E logo em seguida, depois que eu sair do aeroclube, eu tenho mais um treino, só que um treino na academia, de musculação. Tá pronto então o café da manhã. Preparei aqui, são 3 fatias de pão, requeijão, que eu gosto pra caramba, proteína, ovo frito padrão. Coloquei um pouquinho de aveia para trazer mais fibra, já que o pão não tem uma quantidade muito boa de fibra. E esse daqui basicamente é um café da manhã com base numa dieta que eu tava seguindo no ano passado. Fui com uma nutricionista, ela montou pra mim, e eu uso ela como base porque ficou uma dieta bem boa e ela consegue abranger muito bem as minhas necessidades do dia, assim, para estudo, para treino, enfim, então serve muito bem. Então já fiz tudinho que eu precisava fazer agora de manhã. Agora estamos aqui no parque já. Bem bonito o parque, ótimo para correr. E vamos começar a correr daqui a pouquinho. Dar esse estímulo diferente aí. Já foram um pouco mais de 2 km corridos. A meta hoje é 4,5. Vamos seguindo. 4,5 km. Missão cumprida. Estamos morrendo, mas estamos morrendo felizes. O cardio tá legal. Agora manter a frequência e melhorar. É meio complicado agora nesse período de inverno aqui em Curitiba é alto, e a questão de umidade, questão de temperatura também
oscila muito e isso acaba influenciando, mas o lado bom é que você treina numa situação mais adversa. Então depois, quando você vai para um outro contexto mais tranquilo, você voa. Vou caminhando até em casa e depois eu compartilho com vocês. Até! Agora sim, pratão de pedreiro aqui depois da corrida devidamente montada. Não dá pra ver, mas tem frango. Coloquei o frango por baixo. É isso aí, bora comer. Acabei de preparar aqui uma refeição líquida. Eu vou pro aeroclube daqui a pouco. E logo em seguida eu vou pra academia. Como eu não vou voltar em casa, só depois do treino, então é bom que eu leve uma refeição líquida aqui, que sirva também como um pré-treino. E essa daqui é a refeição que eu normalmente faço. Então tem aveia, leite em pó, whey, pasta de amendoim, banana e creatina. Aí eu completo com água, só pra ficar na textura que eu gosto. Acabei de chegar aqui no ponto de ônibus para ir lá pro aeroclube. O ônibus já tá vindo ali na frente. E chegando lá no aeroclube eu mostro tudinho sobre como é que funciona, o que eu vou fazer, principalmente lá dentro do avião. E eu compartilho aqui com vocês assim que eu chegar lá. Então esse daqui é o avião que eu faço as minhas horas. É nele que eu vou fazer a cabine hoje. Então esse daqui é o painel. Ele tem esse assento na frente, mais um assento aqui atrás com manche, manete de potência aqui. De cada lado aqui tem pedal de freio, mesma coisa lá na frente. Então, no assento da frente, que é onde eu faço as minhas aulas agora, essa daqui então é a vista que eu tenho. E o painel com todos os instrumentos, rádio, transponder, seletoras, o manche, PTT. Então, eu sempre separo quando eu vou organizar o meu dia no dia anterior, ou seja, ontem eu já tinha separado o que eu ia fazer hoje, tinha organizado o que eu ia fazer hoje, principalmente aqui na cabine, no estudo, e eu coloco alguns tópicos para poder dar uma ênfase maior, como eu vou colocar bem aqui, vou tentar colocar aqui para vocês. E então tem algumas questões que eu preciso trabalhar para poder ficar melhor em voo, sabe? São coisas que eu consigo trabalhar mentalmente aqui. E o bom de eu estar praticando dentro do avião é que eu posso realmente me familiarizar com a estrutura do avião em si. Então na hora do voo fica muito mais fácil de eu conseguir fazer. Então uma coisa que eu gosto de frisar bastante é treinar principalmente a reta final para pouso. Eu estou na etapa de toque arremetido, estou em pré-solo, então tem uma coisa que no avião convencional, que é esse caso aqui, é preciso alinhar muito bem, que é a questão da atitude de 3 pontos para pouso. Então o avião ele vai pousar, ele vai tocar mais ou menos nesse ângulo aqui. É mais ou menos assim que ele vai tocar sobre a pista. Então essa atitude de 3 pontos eu preciso me familiarizar muito bem, que é a forma que o avião fica quando está em solo, por exemplo, que é o caso agora. Então dá pra ver que tem uma angulação na asa aqui. O avião fica meio inclinado em relação ao solo.
Então, fazer a cabine do jeito que eu estou fazendo agora ajuda muito a que eu me familiarize com essa estrutura. E sempre foi assim. Todas as vezes em que eu fiz cabine antes do voo, o voo foi melhor. Então agora é algo obrigatório que eu coloco na minha rotina. Semanalmente eu estou aqui no Aeroclube fazendo isso para me ajudar nos voos. E não é depois do voo solo que eu vou parar de fazer. Vou continuar fazendo quanto for necessário para poder ajudar, porque realmente faz a diferença. Para 1800, trabalha a velocidade, traz para 70 milhas por hora, dá um dente de flap, cede o nariz um pouquinho, porque vai drenar a velocidade, compensa o avião. Na final, o foco vai estar, então, não esqueça, 300 pés ar quente fechado, quebra o planeio, traz, mantendo a asa do vento, colou o manche, recolhe o flap, motor, levanta a cauda. Movimento contínuo, tocou, rola o manche, recolhe, vê se está travado, motor, levanta a cauda. Esquerda, livre correspondente, profundou esquerda, livre correspondente. Alerão direito livre correspondente, profundou direito livre correspondente. Flap, 15 graus simétricos, 30. Tudo finalizado. Agora eu tô tomando aqui meu pré-treino e daqui a pouquinho eu vou pra academia. Ainda tô aqui no Aeroclube, aproveitando para tomar com calma. Tá fresquinho aqui fora também, o tempo parece que tá virando um pouco. Inclusive eu não sei como é que vai ser pro meu voo de amanhã, é às 8, primeiro horário, bem cedo. Então não sei como é que esse tempo que tá agora vai interferir, dá pra ver um pouquinho aqui atrás como é que tá. Mas enfim, é basicamente o modelo que eu uso para poder estudar. Foi o que eu achei melhor para mim. Então eu foco no que são as minhas maiores dificuldades durante o voo, ou então uma coisa que eu já sei fazer, só que eu não estou muito seguro. Aí eu aproveito o voo mental para trabalhar essas coisas. Estão fazendo check de motor aqui perto. É por isso que tá esse barulho todo. Vou esperar um pouquinho para continuar falando. Pronto, agora parou. Para não ficar algo muito solto, eu gosto de definir na hora que eu vou fazer a cabine, o voo mental. Eu defino quantas vezes eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, eu quero reforçar mentalmente o circuito de tráfego completo. Então eu coloco, vou fazer 2 ou 3, sei lá, 5 vezes o circuito completo mentalmente. Assim eu consigo definir uma quantidade e trabalhar focado no que eu me propus. Quase finalizando, última parte vai ser o treino de musculação. Hoje eu vou treinar ombro, foco em ombro, trapézio, e aí eu finalizo as atividades principais. E hoje é dia de refeição livre, então recompensa por ter feito tudo certinho ao longo da semana. Tenho que me acostumar a gravar mais de cima, não estou acostumado a gravar, falar com a câmera, mas tudo tem um começo, né? E com a prática a gente melhora. Mas é isso, vou fazer esse treino agora. Como eu falei, depois tem refeição livre. E eu vou trazer um pouquinho aqui também, para que vocês possam acompanhar. E no geral meu dia é esse. Claro, não é todo dia que eu vou até o Aeroclube. Não é todo dia que eu faço 2 treinos, como eu fiz hoje. Vou fazer o segundo agora. Mas a minha rotina no geral não é muito diferente disso. Bora pro treino. Agora sim,
dia quase finalizando. Já treinei, já estudei. Tenho voo amanhã. Tô preparado, cabine de hoje ajudou. Aí agora é só aguardar o lanche chegar daqui a pouco para poder finalizar o dia com chave de ouro. Vamos pedir um hambúrguer, vou experimentar um hambúrguer de frango hoje, diferente, para experimentar, no lugar que a gente costuma pedir, que é muito bom, e ver como é que vai ser. Mas é isso, espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho da rotina. Hoje foi cansativo, tô cansado, mas sensação de dever cumprido. Pessoal, era pro vídeo ter sido finalizado nesse último trecho, só que no dia seguinte eu tive um voo, que inclusive nesse vlog em si eu tava me preparando para esse voo um dia antes, e no dia seguinte eu tive o voo, e embora eu imaginei que pudesse acontecer, eu não tinha certeza. E eu também não consegui gravar, infelizmente, o voo, mas felizmente no voo que eu tive logo em seguida, no dia seguinte de manhã, foi o meu voo solo. Meu primeiro voo solo finalmente aconteceu. E eu tenho algumas imagens, são 2 vídeos que eu consegui por meio do instrutor. O instrutor que me liberou para voo solo, ele conseguiu gravar a decolagem, conseguiu também gravar o pouso. E um amigão meu, irmão, João Douzan, acabou fazendo questão de ir lá e fez umas fotos também. Então vou deixar vocês com as imagens aqui pra frente. Valeu, espero que gostem. Fui!